Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos e hoje vamos conversar sobre o método de Singapura. Qual que é a diferença do método de Singapura para aquele convencional, o tradicional, aquele que teoricamente nós aprendemos e fomos educados de matemática, né? Na educação normal aqui do Brasil. Eu coloco teoricamente porque existem inúmeros problemas aqui, estruturais mesmo na educação brasileira. Se fosse possível, se a gente tivesse acesso esse método tradicional de matemática, ainda assim teríamos problemas na compreensão da matemática, porque esse método que é nos apresentado na escola, inclusive na faculdade, quando você está se formando para se tornar um educador, é um método que nos ensina a adestrar o aluno. Nós passamos o algoritmo, passamos uma informação, ele tem que replicar essa informação, e do jeito que a gente convém, do jeito que a gente quer aquilo como educadores. E muitas vezes pais também, que estão me assistindo agora, ficam aflitos em ver o seu filho não conseguir desenvolver bem em matemática. Então, surgem novos modelos, novos métodos. E aquele que é o mais reconhecido, aquele que é o mais visado, aquele que todo mundo começa a prestar atenção, é o modelo de Singapura. E eu vou trocar ideia com vocês nesse vídeo e mostrar algumas diferenças, como é a abordagem do método de Singapura, por que ele funciona tão bem, principalmente para os anos iniciais. Vamos trocar uma ideia agora. A primeira coisa que vem do método de Singapura é o seguinte: ele sai daquilo que nós chamamos de concreto. Por exemplo, eu tenho três canetas. Eu tenho três canetas aqui. Deixa eu só colocar essa aqui do lado. Pronto. Três canetinhas aqui e essas canetas, elas fazem parte do concreto. Como que eu explico para uma criança agora para ela sair do concreto e passar para o abstrato, ou seja, para uma forma simbólica, que seria o número 3. Como fazer essa transição, né? As crianças têm dificuldade nessa transição. É tão trivial para nós adultos, né? O símbolo 3 representa uma quantidade de três coisas, 3 alguma coisa. Mas para as crianças há essa dificuldade. Muitos pais ou até mesmo educadores sabem que quando o seu filho está aprendendo a contar, ele tem aquela dificuldade em entender que o 8 ele é menor que o 9. Ele te pergunta às vezes, mas quem que é maior, quem que é menor? O 9, o filho às vezes pergunta, eu tenho um filho, ele me pergunta, mas o 9, ele é menor ou maior que o 10? Eles têm essa dificuldade, é um período que eles têm muita dificuldade em entender a quantidade, o que representa aquilo. E aí que vem uma boa sacada do método de Singapura, porque ele pega isso aqui, o 3, que é concreto, 3 canetas estão aqui, para passar para a parte abstrata, que é o símbolo, ele usa aquilo que chama do pictórico. O que é o pictórico? O pictórico vem do pitoresco, da imagem. Então utiliza-se uma imagem para colocar ali a questão do método de Singapura. Coloca ali a imagem de 3 canetas. Então a criança passa a visualizar. E aí que é muito legal, porque a imagem não é nem o concreto e nem esse abstrato, que eu preciso imaginar o 3, escrever um símbolo para representar 3 coisas. Ela está ali no meio. É uma transição que acontece ali para a criança. E isso é sensacional. Então eu sempre saio do concreto, vou passar aqui para o pictórico, para a imagem, e depois eu vou para o concreto. Então, para o abstrato. Então, essa transição acontece através de imagens. E isso é muito bom e dá muito poder. É um método extremamente poderoso. E aí, ele tem uma coisa no método de Singapura que funciona super bem, que é a modelagem de barras. É um modelo de barras. Como você enfrenta uma situação com barras, visualizando isso. De novo, não necessariamente essa parte do pitoresco da imagem, eu preciso ter uma imagem impressa em si. Eu posso visualizar uma situação, entende? Essa abordagem, esse novo método de abordagem de uma situação problema é o grande diferencial do método de Singapura. Por exemplo, agora vamos somar 18 mais 15. E o 18 está representado aqui através de uma dezena e 8 unidades. E o 15, uma dezena e 5 unidades. Quando a criança for convidada a fazer essa soma, através do método de barras, um dos jeitos de fazer isso aqui é o seguinte: ela já tem 8 unidades do 18. Se eu pegar mais 2 unidades aqui do 15, isso aqui vai formar uma outra dezena. E aí, tudo isso aqui vai embora e entra a tal dezena. Então, eu tenho agora 3 dezenas. 3 dezenas, ela já entende que isso aqui vai ser 30. Com quantas unidades? Com 3 unidades. Ou seja, eu teria o número 33 através dessa soma. E perceba como essa conta, essa forma,
de expressão aritmética ela fica mais tranquila, ela fica mais fácil através desse modelo de barras de Singapura. E eu quero chamar a atenção de como é poderoso esse método de barras de Singapura. Você colocar símbolos, trazer a imagem, visualizar o problema, uma nova forma de abordar uma situação problema. Olha só, eu vou até adiantar um pouco aqui, lá no 6º ano, lá no 7º ano, a meninada é apresentada por uma coisa chamada sistemas lineares, ou seja, eu tenho duas equações e duas variáveis. E isso aqui parece muito complexo nesse primeiro momento, mas se eu colocar dentro de um sistema de barras, olha só o que acontece, por exemplo, nessa situação. Pedro comprou um caderno e 2 lápis por R$12. Carlos comprou um caderno e pagou R$10. Qual é o valor de cada lápis? Então, para esse problema, nós temos o seguinte, uma pessoa foi lá e comprou um caderno e 2 lápis e pagou R$12. Então, o azul, aqui o maior, vai representar o caderno e o amarelo, os dois aqui vão representar os 2 lápis. Então, uma pessoa comprou um caderno e 2 lápis por R$12. E na sequência, outra pessoa foi lá e comprou só o caderno e pagou R$10. Está aqui, que representa o azul. A pergunta é, quanto vale cada lápis? Perceba uma coisa, se eu equiparar esses dois aqui, caderno com caderno, e tirar dessa conta, ou seja, no primeiro momento aqui, ó, eu tenho aquilo que equivale ao caderno mais 2 lápis que vale R$12. Eu tirei o caderno, que tem um valor de R$10. Se eu tirei esse valor do caderno, então sobrou R$2 para 2 lápis, ou seja, cada lápis vale então R$1. Dá para entender como fica mais fácil a abordagem desse tipo de problema, desse tipo de situação-problema, através do modelo de barras? Entende o poder disso? Então, o modelo de Singapura desenvolve a capacidade nas crianças e alunos de manipular informações através do método de modelagem, de barras. Com isso, eles conseguem fazer generalizações, conseguem encontrar padrões e tudo isso ajuda a criança, que é o principal, a desenvolver uma nova habilidade, através dos cálculos mentais também, de encarar uma nova situação-problema. Foge um pouquinho daquele famoso adestramento que ocorre ainda em inúmeras salas de aula pelo nosso Brasil afora, onde você apresenta alguma coisa e cobra na prova uma simples repetição dessa coisa. Então, esse modelo de Singapura é excepcional. Além disso, dessa transição do concreto vir através da imagem para depois passar para o abstrato. Isso ajuda demais. Isso tem inúmeros estudos, inclusive de neurociências, dizendo que essa transição através da imagem gera aquilo que é fenomenal, que é muito importante para qualquer área, mas especificamente para ciências exatas, que é aquela questão da memória associativa. Associar as coisas, ver as coisas, visualizar as coisas antes de executar. Ajuda muito esse desenvolvimento da criança, do aluno, principalmente nos primeiros anos, nos anos iniciais escolares, esse modelo de Singapura, essa questão de ver imagens antes. Então, esse aqui foi um primeiro vídeo, um compilado de várias informações de como a gente pode entender o modelo de Singapura. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui no canal, desenvolvendo e trocando ideias também com vocês sobre esse modelo de Singapura. Como ele pode ser explorado, como você aí dentro de casa, dentro desse novo normal, nessa pandemia, a gente consegue ajudar nossos filhos, ajudar nossas crianças, ajudar nossos alunos a encarar a matemática, ter um novo olhar para a matemática também. Nós temos o dever e a obrigação de ajudar essas crianças agora. E esse novo modelo, baseado nesse novo modelo de Singapura, eu vou fazer diversos vídeos aqui para ajudá-los. Então é isso, se gostou já sabe. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber novos vídeos também, novas informações como essa. Te vejo na próxima como sempre e fui!